Então agora a gente está aqui na segunda etapa da bioconstrução, né? No caso que a gente usou a técnica de pau a pique para fazer as paredes de barro. Então a gente vê que a gente deixa na parede principal, quando a gente estrutura ela com os filetes de bambu e o tramado de bambu, né? Entre as vigas, a gente faz então essa primeira etapa que é levantar a parede. Só que ela fica ainda sem acabamento, né? Então a gente pode ver que tem os buracos até dos dedos aqui, porque depois ela vai receber então a capa de reboco grosso, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Então a gente faz essa superfície bem rústica, bem, como é que eu vou dizer, bem porosa assim também, para que o reboco grosso possa ter uma aderência melhor, né? Então isso aqui simularia, se fosse de cimento, de alvenaria, o chapisco de cimento, né? Para receber o reboco também de cimento. Então no caso do barro, a gente já na parede de barro, quando finaliza ela, a gente crava os dedinhos ou faz uns riscos com uma ferramenta que aumenta então cria vincos, né, ou furinhos assim, para que esse reboco grosso possa ter uma aderência boa, para que com o tempo ele não se desprenda com facilidade, né, porque então isso aqui é para durar assim muito tempo, né, então a gente deixa bem irregular para que ele tenha essa aderência boa. Então no reboco grosso, então ele vai servir também para emparelhar o que antes na parede, quando a gente faz a parede, como ela ainda está uma massa mole e ela vem pesando, né? Quando a gente vai subindo, ela acaba pesando. Então embarriga numas partes, outra parte pode ficar mais para dentro, assim, né? Então o reboco grosso ele vem e vai emparelhar tudo isso, né? Esses sarrafos que a gente usa também para estruturar os bambus da vertical, né? Que fica dentro desses sarrafos, tem um por fora e um por dentro. Ele também vai ser coberto, né? Pelo reboco grosso. Só que aqui a gente tem uma questão que é um outro material diferente, né? Barro e madeira. Então são materiais que trabalham com uma dilatação diferente. Então se a gente colocar só o barro por cima dele, já aconteceu com a gente de, bem na parte onde tinha madeira, ele descolar com uma certa facilidade de se bater, ou, né, por alguma coisa assim. Então a gente faz uma espécie de velcro para melhorar então essa cola entre esses dois materiais diferentes, né? Então a gente coloca um tecido de juta, seria o melhor, seria o ideal, em cima da madeira, grampeado, né, bastante grampo. Então a gente faz esse velcro, né, entre a madeira e o barro. Então a gente coloca esse tecido e depois vem com o reboco. Aqui no caso a gente optou por fazer algo mais não tão linear, né? Então a gente vai fazer o reboco grosso com a mão, né? Só que também dá para a gente, se quiser fazer uma parede assim, aquelas bem retinha, também dá para colocar os marcos de madeira, né, nas extremidades, vem com a régua de pedreiro, depois que colocou a massa, vem com a régua de pedreiro e vai fazendo com que ela fique lisinha, retinha, né, então bem mais linear. No caso que a gente optou em fazer com a mão, que ela fica com uma certa irregularidade, mas também ela fica retinha, né, ela deve ficar no prumo sempre, só que não fica tão linear, ela fica com alguma ondulação que a gente acha interessante, a gente acha bonito, dá uma cara mais de bioconstrução. Mas se a pessoa quiser também fazer algo bem linear, também é possível. É a mesma técnica assim, que se usa na construção convencional, então com os marcos laterais que vão delimitar a espessura do reboco e depois com a régua, né? Depois que aplicou a massa, vem com a régua ajeitando, tirando excesso, colocando onde falta, né? Então, inicialmente seria isso. Então aqui a gente já tem a massa do reboco grosso preparada, né? A gente já tinha testado o traço antes, como a gente já tinha falado em vídeos anteriores. Então para esse barro que a gente tem aqui, a gente usou o traço de 2 partes de terra para 1 parte e meia de areia, né? Que esse traço ele tem que ser muito bem certinho assim, porque ele não pode rachar demais, né, no reboco grosso, porque senão ele descola. Se ele rachar demais, ele fica muito frágil, começa a descolar com o tempo. E ele também não pode ter muita areia, que daí ele não vai rachar, mas ele vai esfarelar fácil, ele não vai ter a resistência à abrasão, de tu passar a mão e cair coisas, né? Como por exemplo aqui, ó.
né? Então o reboco grosso ele tem que estar bem definido assim, esse traço. Outra coisa é que a palha que vai aqui, ela tem mais ou menos 5 centímetros de espessura, de comprimento, aliás. Então ela é porque o reboco grosso ele vai em torno de 2 a 5 centímetros de espessura na parede. Então a palha não pode ser muito comprida, senão ela atrapalha depois o acabamento final, né? E o reboco grosso ele já tem que ficar com o acabamento final retinho, lisinho, porque depois o último passo, que é o reboco fino, ele tem 3 milímetros. Então ele é mais ou menos é como se fosse a massa corrida da estrutura convencional. Então ele é mais uma tinta grossa, assim, né? O reboco fino. Então a base do reboco grosso ela tem que estar bem lisinha, bem alinhadinha para ter um acabamento perfeito depois com o reboco fino, né? Então a palha nesse caso é mais ou menos 5 centímetros de comprimento, não pode ser muito grande. Aqui também como é um reboco externo, de uma área externa, então a gente adicionou também na massa como aditivo um pouco de óleo de linhaça, que ele serve para aumentar a impermeabilidade da parede. Para as paredes externas é interessante, para a parede de dentro de casa não é interessante, né? Não precisa. E também a gente colocou aqui para aumentar a impermeabilidade, a gente também adicionou um pouco de baba de cactus, né? Então a gente coletou o cactus palma, né? Então pica ele, bota num balde com água, preenche com água, deixa 3 dias, ele vai liberar uma babaça, que daí tu coa, né? E coloca na água que tu vai misturar nessa massa, então ele aumenta a aglutinação e também dá uma certa impermeabilidade para a massa. Mas essa impermeabilidade que dá, ela também deixa respirar, que é interessante que essa parede respire, né? Então ela tem uma impermeabilidade, mas ao mesmo tempo não está selada, então isso é importante, né? Porque é isso que caracteriza a bioconstrução. Ela não fica selada, ela respira, mas ela tem também resistência à água da chuva, né? À umidade, então ela tem essa resistência. Então aqui a gente também já deu uma mangueirada aqui, molhou bem a parede, né? Ela estava seca, então a gente tem que molhar a parede antes de aplicar o reboco grosso. E para ter essa melhor aderência, né? Então aqui eu vou começar a aplicar com a mão, né? Aqui a gente escolheu aplicar só com a mão, sem usar ferramenta. Então aqui como a massa ficou um pouco mais firme, eu molho a mão para modelar melhor, né? Aqui onde estão as madeiras, a gente já colocou em algumas partes o tecido de juta, né? Para ter esse velcro na madeira. E quando tem esse tecido, a gente dá uma lambuzada nele primeiro, com a argila. Que a argila que é a cola, né? Lembrando do que a gente tinha falado antes nos outros cursos, é a argila que faz essa cola. Então ela aumenta essa resistência aqui desse velcro, né? Então a gente tem que cuidar que também, às vezes vem mais na mão do que ficar na parede. Então a gente tem que ir molhando a mão para tirar a argila que fica na mão, né? E vai aplicando. E aqui vai espalhando, né? No primeiro momento vai só espalhando. E à medida que vai subindo, aí que a gente vai emparelhando, vendo onde está faltando, onde está sobrando, corta, né? Pode até cortar com um facão assim para tirar o excesso, né? Ela complica um pouco de usar a régua de pedreiro, né? De passar porque ela tem a fibra. Então às vezes ela gruda, assim, a fibra gruda na colher, na régua de pedreiro, então é um pouco mais complicado. Então por isso que a gente prefere fazer com a mão. E depois, para finalizar, a gente costuma passar a desempenadeira de madeira, para alisar bem, molhando bem a desempenadeira, vai alisando e vai deixando a superfície mais lisinha, assim, né, com uma certa porosidade para o reboco fino aderir, mas ao mesmo tempo lisa, né. Então isso seria basicamente o processo do reboco grosso. E aí vai colocando, vai aplicando. Ó, se molhar a mão também, ó, ela cumpre um pouco a função da desempenadeira, né, no acabamento, no alisamento. Ó, aí pode ir molhando. O segredo é apertar bem, fazer ela grudar bem assim, né, na parede.